Bom dia, na paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma leitura, um comentário, na verdade não é leitura, é comentário, de uma forma um pouquinho, como se fala no bom português, picada. Pode ser que tenha gente que ache mais difícil ler assim, mas como está escrito no plano, quem está seguindo o plano de leitura da Bíblia, é mais fácil de acompanhar. Então nós estamos fazendo esse ano a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje na leitura de hoje, então, nós temos o Salmo 102, o Salmo 103, o Salmo 104. E aí nós vamos para 2 Samuel 5, os versículos 1 a 10, e depois 1 Crônicas 11 e 12. Então, como é em ordem cronológica, começa a pensar um pouquinho de cada lugar, para dar aquela linha cronológica, aquela linha do tempo um pouco mais ajustada. Salmo 102, então, é a oração de um coração aflito e é conhecido como um salmo penitencial. Então, quem lê na sua Bíblia no título Salmo Penitencial, ou enxergar essa expressão para alguns salmos, penitencial vem de penitência e tem a ver com a natureza do pecado e natureza do perdão. Tem a ver com a pessoa reconhecer que ela pecou, que ela precisa de perdão. E nós vemos isso no Salmo 102. Salmo 102 não tem a autoria conhecida aqui, mas entende-se que é uma pessoa das que voltaram do cativeiro para Jerusalém, o que nós estamos lendo lá em Crônicas, por isso que ele é colocado aqui na leitura de hoje. Tem alguns versículos aqui no Salmo 102 que remetem e dão a entender que era um cativo que voltou para Jerusalém e que está pedindo socorro a Deus. O versículo 13, quem está com a Bíblia ou está anotando, o versículo 13 nós lemos o seguinte: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Então, esse versículo remetendo a Sião, falando com Deus, né? Tu terás piedade de Sião, remete aí então a possibilidade de ser uma pessoa que voltou do cativeiro e que escreve esse salmo, mas não tem muita certeza disso, tá, gente? É história, isso é extra-bíblica. O que acontece? Também nesse versículo 13, o salmista fala para Deus que chegou o tempo, né? Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. E exatamente como a gente, né? Gente como a gente. Nós queremos muitas vezes fazer isso, fazer exatamente como o salmista, dizer para Deus que o tempo chegou. Senhor, a hora é agora, o tempo de me socorrer, o tempo de me dar vitória é agora, não aguento mais. Né? A Bíblia nos fala que Deus conhece os nossos limites e não nos dá algo que a gente não tem condições de aguentar. Se veio uma luta, se veio uma dificuldade, se veio um sofrimento, é porque Deus está nos forjando e Ele sabe que nós temos condições sim de aguentar. Então, nem sempre o nosso tempo é o certo. O que é o certo que nós vemos, o tempo certo, que é o tempo de Deus, está determinado por Deus e muitas vezes nós não sabemos quando será esse tempo certo de Deus, que muita gente, e nós falamos o Kairos de Deus, o tempo de Deus. E aí depois do Salmo 102, vamos para o Salmo 103, e aí o seguinte, Salmo 103 e Salmo 104, que é da leitura de hoje. O Salmo 103, ele está identificado como o Salmo de Davi. O Salmo 104 não está identificado como o Salmo de Davi, mas na Bíblia hebraica, como eu já expliquei, quando não tem o título no Salmo seguinte, a autoria identificada, é porque é a mesma do anterior. Então não está identificado na Bíblia o Salmo 104 como sendo de Davi, mas os historiadores entendem que é de Davi. Lembrando, quem assistiu há alguns dias eu falei sobre isso, que embora o livro de Salmos seja conhecido como Salmos de Davi, dos 150 Salmos de Davi, apenas 73 têm a autoria reconhecida como sendo de Davi.
pela Bíblia. Ou seja, oficialmente, Davi escreveu menos da metade dos salmos, tá? 73. O salmo mais antigo da Bíblia, que é o Salmo 90, foi escrito por Moisés, por exemplo, tá? Tem muitos salmos de Asaf, tem muitos salmos dos filhos de Corá, tem salmos de autorias bem diferentes que nós vamos ler sobre eles e comentar aqui nos próximos dias. E aí, também, já falei sobre isso, a diferença entre louvor e adoração. Então, o Salmo 103 é um salmo de louvor e o Salmo 104 é um salmo de adoração. E isso ajuda a fortalecer o argumento de que o Salmo 104 também é de Davi, porque eles realmente parecem ser continuidade um do outro. No Salmo 103, bendize a minha alma. No Salmo 104, bendize a minha alma. Por isso e eu acredito que o Salmo 104 é de Davi, embora na contagem ele não entre como Davi, ele fique como um salmo anônimo. Então, o Salmo 103 vai louvar a Deus, um Deus que perdoa, um Deus que cura. O versículo 5, o versículo 2, ele é bem conhecido: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O 13 é maravilhoso, inspirou muitas letras de músicas, de hinos. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, o 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, o Salmo 103, um salmo de louvor. Lembrando, louvor é sobre algo que Deus fez, sobre algo que Deus faz. Adoração é sobre o que Deus é. Então, o Salmo 104 é um salmo de adoração, fazendo esse contraponto com o Salmo 103. O que isso nos fala de uma forma direta? Que louvor e adoração devem andar juntos, mas louvor qualquer um pode fazer. O ímpio, o que não serve a Deus, ele pode fazer um louvor a Deus. Porque é fácil olhar ao redor e ver o que Deus fez. Podemos abrir a Bíblia e ler sobre o que Deus fez. Mas para adorar a Deus, não. Por isso que Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque para adorar a Deus é preciso conhecer a Deus, é preciso se relacionar. Porque a adoração tem a ver com o que Deus é. E nós só sabemos o que Deus é quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós o conhecemos. Não de ouvir falar, mas de viver experiências com Ele. Como nós lemos lá em Jó 42. Então, estou falando aí o Salmo 103 e o 104 juntos. O Salmo 103, então, colocando Deus como um Pai, um Deus com amor eterno, um Deus que tem domínio total, um Deus que perdoa, um Deus que cura, e também nos mostrando a necessidade de sermos gratos a Deus, de exprimir gratidão a Deus pelas coisas simples da vida, como o salmista coloca aqui, por provisão, por livramento, por perdão, por cura, por renovo, por bondade e por tantas coisas. Vivemos muito tempo no piloto automático em relação ao oxigênio. Respiramos, estamos vivos, estamos aqui porque respiramos, mas nós não nos atentamos para isso. Agora, na pandemia, sendo o principal ponto de fraqueza da doença, né, do Covid, aí todo mundo, então, está ali percebendo o quanto é automático essa respiração, quanto é automático a questão do oxigênio entrar, de sair, e o como Deus é maravilhoso que fez isso de uma forma tão automática que a gente não percebe que está respirando. A gente só percebe quando falta, quando adoece. Amém? E aí do Salmo 104, vamos aqui então para a nossa leitura em ordem cronológica. Nós vamos lá para 2 Samuel 5, dos versículos 1 a 10. E esses capítulo 5 de 2 Samuel, o Senhor confirma Davi como rei, então, diante de todos. No versículo 1, nós vemos que não foi por força de Davi ou dos seus guerreiros, embora durante todo o tempo que ele estivesse fugindo do rei Saul, que foram aí cerca de 12 a 15 anos,
Davi, os guerreiros de Davi queriam tomar o reino à força por várias vezes, sugeriram isso para ele nunca aceitou. E aqui no versículo então nós vemos que todas as tribos foram até Davi para fazê-lo rei sobre toda Israel, porque ele foi inicialmente, nós vemos isso até o capítulo 4, ele foi inicialmente rei somente sobre Judá e parte de Benjamim. E aí depois, então aqui no capítulo 5, as lideranças das tribos o procuram e o tornam rei, então, sobre todas as 12 tribos de Israel. E embora tenha se tornado um reino único, eu vou falar mais isso nos próximos dias, com as 12 tribos, na prática não era assim, não era unificado. Era uma nação dualista, tá? Porque sempre nós vamos ver assim, ó, rei sobre Israel e Judá. O que a pessoa que escreveu quis dizer? As 10 tribos que se reuniram sob o nome de Israel e as outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Então, sempre quando a gente lê, foi rei sobre Israel e Judá, então é Judá e Benjamim, e Israel significa as outras 10 tribos. Nós lemos muito sobre isso nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, tá bom? Aqui em 2 Samuel 5, no versículo 4, então, nós lemos que Davi se tornou rei com 30 anos e foi rei por 40 anos. Nos versículos seguintes, ele foi rei de Judá 7 anos e meio, e depois mais 33 anos que ele foi rei sobre o reino de Israel unificado nessa situação. Unificado oficialmente, mas ali por baixo essa pequena divisão ali das tribos. E no versículo 10, que daí encerra a leitura de hoje, nós lemos que Deus abençoava muito a Davi. O versículo é muito importante de ser lido. Essa liderança que procurou a Davi, que fala ali no versículo 1, que pediu para Davi ser rei, ela reconhecia que mesmo nos tempos de Saul, Davi era quem defendia o povo. E isso fez com que eles fossem e pedissem para Davi ser rei, e Davi aceitou, porque ele tinha a promessa lá desde a adolescência de ser rei sobre Israel. Vamos falar então de Crônicas 11 e Crônicas 12. Então, nós encerramos a primeira parte do livro de Crônicas ontem. E veja, Crônicas foi escrito para os que estavam no cativeiro, para os que estavam no exílio, para refugiados, que aí voltaram para Israel. A história completa deles está em Esdras e Neemias, vamos comentar mais à frente. E aí no capítulo 11, o cronista começa a falar de Davi. E ele vai falar muito de Davi e vai destacar os feitos de Davi, o seu reinado. Para quê? Para mostrar para o povo que estava ali, um povo que voltou para Jerusalém e só encontrou ruínas, pobreza, um povo que passou fome, que não tinha o que comer muitas vezes. O cronista vai mostrar então Davi, esse rei ungido por Deus, e vai mostrar Davi e a importância de Davi na história do povo de Deus, na história de Israel. E ele conta então aqui no capítulo 11 e no capítulo 12 de uma forma bem detalhada sobre coisas que em 1 Samuel e 2 Samuel não estão juntas, elas estão espalhadas. Então o cronista faz o quê? Ele vai lá e pinça as informações e aqui junta em 2 capítulos. Que informações? Então esse início de como Davi foi ungido rei, a conquista da cidade de Jebus, que vem a se tornar Jerusalém depois, conhecida como cidade de Davi. Então o cronista mesmo coloca que a cidade fica conhecida como cidade de Davi, e é conhecida assim até hoje. Então Jerusalém era uma cidade pagã antes, cidade dos Jebuseus. Jebus era o nome dela. E logo em seguida o cronista então começa a contar ali sobre os heróis de Davi. Ele coloca que Davi era guerreiro, e Davi era um guerreiro exemplar, habilidoso, um homem admirável. E ele se cercou de homens guerreiros e habilidosos e corajosos que amavam a Davi também. O povo que estava em Jerusalém pós-cativeiro precisava desse encorajamento, precisava de uma pessoa de inspiração
sabe? Para dar aquela motivação, para dar aquele ânimo. E o cronista dá exatamente isso ao contar sobre Davi, ao contar sobre os embates, sobre as lutas e sobre os guerreiros de Davi. Então ele vai falar bastante no capítulo 11 e no capítulo 12 sobre os guerreiros de Davi. Ele poderia ter colocado uma genealogia dos guerreiros de Davi, mas ele faz o quê? Ele vai colocando os nomes, ele vai citando o nome dos guerreiros e vai ali contando a história relacionada àquele guerreiro, a luta. Então ele vai associando fatos que aconteceram desde 1 Samuel 16 até 2 Samuel 23. Então, se pegarmos todos esses capítulos, as histórias ali faladas sobre os guerreiros de Davi, exatamente o que o cronista coloca aqui no capítulo 11 e no capítulo 12. No capítulo 11, a partir do versículo 10, e o capítulo 12, então, todinho ali, continua o relato dos heróis de Davi. E no finalzinho do capítulo 12 de Crônicas, a partir dos versículos 22 ali até o 40, o cronista coloca o quê? Que o exército de Davi cresceu tanto que se tornou como que o exército de Deus. Olha que maravilha. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: lá atrás, quando Davi começou a fugir de Saul, e eu já disse que Davi fugiu de Saul aí entre 12 e 15 anos, né? Passou fugindo de Saul. Logo no comecinho, Davi se retira e se esconde de Saul lá na caverna e começam a juntar homens ali ao redor. E a Bíblia fala o quê? Que eram homens maus, homens rebeldes, homens que deviam na cidade deles, homens que estavam fugindo, homens com coração difícil. E o que Davi fez, né? Davi podia ter dito: não quero saber de vocês. Olha só, eu sou jovem, eu tenho aí 17, 18, 19 anos, eu não quero saber de vocês. Eu sou um pastor de ovelhas, eu sou servo de Deus, eu sou músico. Davi podia ter dito tudo isso. Mas, e aí vem mais uma característica, que eu venho falando das características de Davi aos poucos, vem mais uma característica, né, desse homem segundo o coração de Deus. E assim, e tipifica isso muito Jesus. Recebe como está. Venha, né? Venha a Jesus como você está. Davi recebeu esses homens como eles estavam. Mas Davi era um líder tão usado por Deus que esses homens maus, com o coração difícil, coração ruim, esses homens endividados e rebeldes, e a Bíblia fala realmente que esses 400 homens, os primeiros 400 homens de Davi, eram homens ruins, homens maus. E Davi fez o quê? Usado por Deus ali, trabalhou, influenciou positivamente esses homens. E eles se tornaram os homens de Davi, os valentes de Davi, os guerreiros de Davi. E eles passaram a amar Davi de tal forma que davam a vida por Davi. Olha só, né? Davi podia ter rejeitado esse povo, esses 400 homens, e poderia não ter nada. Não poderia ter exército nenhum. O versículo 22. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Davi viu o potencial deles e influenciou positivamente eles se tornaram como o exército de Deus. Olha só que interessante, né? Para mim isso assim é fenomenal, porque muitas vezes nós rejeitamos ou somos rejeitados porque não somos vistos dentro do nosso potencial, somos vistos aqui de aparência. E Jesus, né, tem essa mensagem: venha como você está. Jesus recebe. E se a gente deixar, né, Deus transforma e nos usa dentro da nossa identidade, dentro daquilo que nós fomos feitos. Que foi exatamente o que Davi fez com essas pessoas. Então aqui no capítulo 11 e 12 de Crônicas, e estou encerrando, nós vamos lendo então os nomes ali desse exército, os nomes dos valentes de Davi, as explicações. Dentro do exército de Davi tinha os mais valentes, que são esses que começaram com ele. Depois surgiram mais os 30 valentes, os 30 melhores. Dos 30 tinham 3, e entre todos um se destacava. Então, no decorrer de Crônicas, nós vamos ler um pouco mais sobre eles, mas é interessante ler essa história. Estou falando desde Crônicas 1. Nas genealogias.
só os nomes são citados. Por trás de cada nome tem uma história. Se foi escrita por Deus, se a pessoa se colocou diante de Deus e deixou, é uma história de Deus através da pessoa. E se não, nós vamos ver as consequências por trás daquele nome. Então, por trás de cada nome tem uma história. E em cada história tem um chamado especial de Deus, que pode ou não ser cumprido. Deus faz a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte. E para encerrar, Deus já fez a parte dele hoje, aí muito cedinho, porque no amanhecer Deus fez a parte dele e renovou as suas misericórdias para nós. A segunda parte compete a nós, de fazer do dia de hoje um excelente dia, um dia para o Senhor. Colossenses 3:23. Amém? Obrigada pela companhia de todos. Deus abençoe. Eu espero que realmente esteja sendo bênção esses comentários, esteja sendo bênção esses momentos que estamos passando aqui. Tenha um excelente dia abençoado por Deus. Deus abençoe.